Se Deus sabia que o homem iria pecar, por que não impediu? Por que deixou que o pecado entrasse no mundo? Dizem que Deus sabe todas as coisas, mas se Deus sabe tudo mesmo, então por que não fez imediatamente alguma coisa para acabar com o problema do pecado? Esta é a série Princípios e no programa de hoje você vai conferir o que a Bíblia diz sobre isso. O Está Escrito foi feito especialmente para você. Acompanhe. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Diz a lenda que certo rei era muito rico. Muito rico, porém muito infeliz. Infeliz e sério. Os súditos se esforçavam, tentavam de tudo para que ele desse ao menos um sorriso. Até mesmo uma erguidinha no canto da boca já serviria. Mas o rei continuava sério e infeliz. Certo dia, não suportando mais tanta infelicidade, Sua Majestade convocou todos os sábios para que respondessem a uma pergunta muito importante. Como posso descobrir o segredo da felicidade? Os sábios, vendo que o assunto era muito importante e sério, pediram ao rei um tempo a fim de que pudessem discutir o assunto. O prazo foi estipulado e ao final dele os sábios vieram com a resposta. Para descobrir o segredo da felicidade, o rei precisa simplesmente encontrar alguém que seja muito feliz e vestir a sua camisa. Reunindo seus auxiliares, o rei ordenou que saíssem pelo reino, encontrassem alguém que fosse muito feliz e conseguissem uma de suas camisas, para que o rei pudesse usar. Os auxiliares pensaram, para ser feliz mesmo, é preciso ter muito dinheiro. Assim foram até a casa do homem mais rico da cidade. Tocaram a campainha e quando ouviram a voz do homem pelo interfone, eu já falei que eu não quero comprar nada, que eu não tenho nada para dar e que eu não estou. Vá embora. Frustrados, partiram para o plano B. Como eu estava dizendo, pensaram, se o dinheiro não traz felicidade, vamos atrás do homem mais bonito. Ao chegarem, tentaram explicar quem eram e que só queriam perguntar se aquele homem bonito era feliz. Mas antes que dissessem algo, os empregados foram falando. É melhor voltar outro dia, hoje o patrão está muito bravo e infeliz. É que ele acordou com uma espinha no seu nariz. E eles saíram procurando por todos os lugares. Procuraram tanto que até se cansaram. Já estavam desistindo quando ouviram alguém cantando Feliz da Vida. Ouviram alguém cantando Feliz da Vida? Cantando e feliz da vida. O que mais estranharam é que viesse música de dentro de uma casa tão pobre. Bateram com cuidado. E um homem apareceu na porta entreaberta. Pois não, respondeu ele com um sorriso nos lábios. Então os servos do rei explicaram. Só queremos fazer uma pergunta. O senhor é feliz? O homem então respondeu. Sim, é lógico. Eu sou muito feliz. Sou o homem mais feliz da face da terra. Que maravilha! Finalmente encontraram alguém realmente feliz. Agora só faltava o mais fácil. Então finalmente declararam àquele homem. Olha, nós somos súditos do rei e viemos aqui com $1 milhão para comprar uma camisa sua para que o rei possa vestir. Então o homem respondeu, olha, eu teria o maior prazer em vender a minha camisa para o rei, até em doá-la. O problema é que eu não tenho nenhuma camisa. Será que o mundo é um lugar assim, tão sem felicidade, tão sem graça? Os dois únicos livros da Bíblia que começam com no princípio são Gênesis e João. No princípio criou Deus os céus e a terra, é o que diz Gênesis. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você prestou atenção neste tal verbo do qual fala João? A Bíblia diz que ele estava com Deus e que ele era Deus. No verso 3 diz mais, todas as coisas foram feitas por ele. Então esse tal verbo é Deus e o Deus que criou a terra. Quem é o Deus verbo?
que aparece lá em João. Em João 1,14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Sem dúvida, Jesus. O mais fantástico aqui em João, Jesus é chamado de o Verbo, o Deus Palavra. E no Gênesis, o Deus Criador, Jesus, é apresentado criando tudo pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja firmamento, e disse Deus, produza a terra seres viventes. Assim a Bíblia deixa bastante claro que Jesus é o Deus do Gênesis, o Deus Criador. Como Deus Criador, Ele pensou como um pai, uma mãe. E assim como os pais preparam um quartinho para o bebê, a primeira coisa em que Jesus pensou foi no abajur. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele então olhou para cima e disse, esse teto vai ficar bem pintado de azul. E fez o céu atmosférico. Aí ele olhou no chão e estendeu um tapete de relva verde, fez belas árvores, para darem alimento e sombra para o ser humano. E não pôs bichinhos assim de pelúcia naquele quarto, mas animais de verdade, que podiam interagir com o homem. Mas faltava ainda o principal, o homem. Faltava a razão de tudo aquilo que havia sido criado. Então Jesus se ajoelha no chão. Até ali ele havia criado tudo apenas com o poder da sua palavra. Ele simplesmente diz, haja luz, e a luz aparece. E assim por diante. Mas ao criar o homem, ali, e só ali, ele se ajoelha no chão, toca a terra. Agora ele é o grande escultor. Ele produz uma obra de arte em argila, faz um ser igualzinho a ele. Você e eu somos criados pelas mãos de Deus, a imagem de Deus. Não somos amebas, nem descendentes do macaco. Nós não somos resultados de nenhuma explosão cósmica. Somos imagem de Deus. Agora ele se ajoelha mais uma vez sobre a sua obra-prima. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 7. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Jesus o abraça, e ali começa um bonito relacionamento entre pai e filho. Mas Gênesis 3,8 diz o seguinte, e ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia. Todos os dias, de tardezinha, na viração do dia, Deus visitava o homem e a mulher. Um dia, quando Deus chegava para visitar Adão e Eva, eles faziam uma surpresa para Deus e cantavam para ele uma música a dois. Outro dia, era Deus quem trazia um quarteto de anjos para cantar para os dois. Deus deu a Adão o domínio sobre a terra. Gênesis 1, 28 diz o seguinte, e Deus lhes abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja. A palavra domínio usada no original hebraico é hadá, que quer dizer reinar sobre. Ou seja, Deus deu a Adão o domínio sobre a terra. O homem era o dono da terra. E mais ainda, Deus não deu só a terra de presente ao homem, mas pediu a ele, advertiu que ele deveria guardar a terra. Gênesis 2,15 diz o seguinte, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. No original hebraico, a palavra usada para guardar é chamar, que quer dizer guardar contra intrusos. Deus havia avisado a Adão que haveria um intruso e que ele tentaria entrar ali e tomar conta da terra que era de Adão. Adão esperava ansiosamente por Deus e quando o Senhor chegava, ele aprendia direto do Pai as coisas maravilhosas e os mistérios da criação. A cada encontro, Jesus advertiu os dois sobre Satanás. Contou a eles a história que havia acontecido lá no céu, do poder que Lúcifer ainda possuía. Jesus explicou a eles que não poderia destruir Lúcifer, pois ninguém no universo sabia o que era o mal. Lúcifer havia deixado uma dúvida em todos. Dizia que Deus era injusto e que não oferecia liberdade, pois se todos fossem realmente livres,
deveriam ter a opção de viver sem Deus, sem precisar estar ligados a Ele. Satanás dizia que se ele tivesse a chance de reinar no lugar de Deus, poderia mostrar a todos como Deus é mau e como todos poderiam ser realmente livres, conhecendo não somente o bem, mas sendo todos como Deus, conhecendo os dois lados da moeda, ou seja, o bem e o mal. O Senhor Deus explicou para os dois que as consequências de aceitarem a Satanás como seu rei no lugar de Deus seriam terríveis. E para dar a prova a eles de que Deus é realmente o Deus da liberdade, colocou diante deles uma maneira de poderem escolher. Colocou diante deles o símbolo da liberdade, uma árvore no centro do jardim onde moravam. Deus precisava deixar com eles uma maneira pela qual eles pudessem escolher, pudessem exercer o seu livre-arbítrio, liberdade de escolha. Jesus contou a eles que deveriam exercer essa liberdade e que depois que tivessem tempo suficiente para escolherem e provarem de que lado estavam, a árvore seria tirada para sempre da sua presença. Jesus havia explicado que só Ele era a fonte da vida e que se eles escolhessem Lúcifer, estariam desligados da fonte da vida, portanto morreriam. Veja o que ele disse em Gênesis capítulo 2, no verso 16. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E os dois pecaram. Com tudo que Jesus disse, pecaram. Perceba só o que Satanás fez com Deus. Ele pensou, se Deus perdoar esses dois, eu vou mostrar ao universo todo que Deus não é justo, porque não cumpriu a sua lei, que dizia que aquele que se separa da fonte da vida morre, que aquele que peca deve morrer, que o salário do pecado é a morte. Mas se Deus os condenar, então eu teria um argumento muito mais forte para dizer ao universo inteiro que as leis de Deus são duras demais e que ninguém pode cumpri-las. Provarei a todos que eu estava certo e que a lei de Deus limita todas as criaturas e as escraviza. E os dois caíram. Eles pecaram. Morreram no dia? Não. Deus mentiu? Não. Jesus resolveu o impasse? Sim, Ele resolveu. Como? Ele mesmo se ofereceu para morrer no lugar do homem. Ele, como Criador, se ofereceu para pagar o preço da morte pelos seus filhos. Deus não só resolveu o impasse do pecado, mas deu a todo o universo a maior demonstração de amor que pode existir. Não se esqueça de que, antes de criar o homem, Ele sabia que o homem iria pecar. Sabia que o mundo se tornaria no que se tornou. Sabia que Ele teria que vir e morrer pelo homem. Sabia da crueldade do coração do homem e que mesmo fazendo o que faria, poucos o aceitariam. Mas mesmo assim, Ele, Deus, Jesus, escolheu nos criar, porque Ele sonhou em nos dar a oportunidade de vivermos a vida eterna toda do lado dEle. A partir daí tudo mudaria. Satanás começaria a criar doenças, pestes, tempestades, mudanças climáticas, sofrimentos, e os nossos corpos começariam a sofrer as mudanças da morte e as consequências da doença. A partir daí, a própria atuação de Deus na terra estaria restrita, pois Ele não havia sido escolhido como o Senhor do ser humano. Adão, o dono da terra, vendeu o presente que Deus havia lhe dado para Satanás. Agora Satanás era o dono da terra. O próprio Jesus, quando esteve aqui, reconheceu que Satanás é o rei desse mundo. Ele disse, já não falarei muito convosco, pois aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Quando você tiver a tentação de reclamar de Deus e dizer, se Deus existisse mesmo, não haveria tanta miséria, tanta fome, tanta injustiça, tanta desgraça. Lembre-se de que o Deus desse mundo não é Deus. O Deus desse mundo é Satanás. Ele é quem causa todos esses problemas e transforma o mundo na desgraça que o mundo é hoje. Eu sei que muitas vezes você se sente desamparado por Deus, sem ter ninguém a quem recorrer.
Sei que muitas vezes para você o mundo parece uma experiência que não deu certo. Outro dia li um trecho de uma carta do grande Van Gogh para o seu irmão Theo. E fiquei impressionado ao ver que o grande artista também se sentia perdido. A carta dizia assim: sinto cada vez mais que não devemos julgar a Deus com base nesse mundo, que é simplesmente um estudo que desandou. O estudo está arruinado de muitas maneiras. Apenas um mestre pode cometer tal erro, e talvez esse seja o melhor consolo que temos, uma vez que temos o mesmo direito de esperar que a mesma mão criativa conserte tudo. Você já se sentiu estranho alguma vez perguntando para você mesmo por que então Deus não faz alguma coisa para solucionar tudo isso? Mas saiba que mesmo alguns daqueles que andaram com Jesus sentiram isso. Jesus começou o seu ministério, os seus milagres, e João Batista, primo de Jesus, aquele que batizou, foi preso. Antes de ser preso, João Batista assistiu a uma das mais lindas manifestações da Trindade. Ele tinha Jesus, o Filho, em seus braços enquanto o batizava. Viu o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus e ouviu a voz do Pai que dizia: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. João era um homem de fé. Enquanto ele estava na prisão, esperou que o Senhor Jesus fosse libertá-lo. Ele esperava que Jesus o tirasse da prisão, mas Jesus não veio. João Batista, o homem de fé, então teve medo. Sentiu-se desamparado por Jesus. Mandou seus discípulos falarem com Jesus e enviou a ele um recado pessoal. A pergunta que deveriam fazer a Jesus era: és tu aquele que haveria de vir ou havemos de esperar outro? João Batista havia sido escolhido para batizar o Senhor Jesus e agora estava com dúvidas. Sentia-se só, desamparado. Mas como? Então a resposta de Jesus é alguma coisa que nos deixa surpresos. Ele diz algo mais ou menos assim: digam a João que aqui os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e bem-aventurado é aquele que não perde a sua fé em mim. É como se Jesus estivesse dizendo: calma, João, eu sei que você está aí na prisão e que vão matar você. Eu sou mesmo aquele que você estava esperando. Eu tenho o poder do Deus Criador, mas não perca a sua fé em mim, porque, João, eu não posso livrá-lo da prisão. Eu tenho poder para isso. Seria a coisa mais fácil do mundo para mim, mas eu não posso tirá-lo, eu não posso. Deus tem respondido assim para você também: filho, eu sei que a sua mãe está doente. Eu tenho ouvido as suas orações, sei que seu filho precisa de mim agora, sei que não está dando para segurar mais essa falta de emprego, mas eu não posso ir. Eu não posso fazer isso para você agora. Como assim? Deus não pode agora? Ele não pode tudo? Não é isso que muitos falam aí? Se você tem fé, Deus faz o milagre para você do jeito que você quer, na hora que você quer. Se você dá dízimos, Deus faz o milagre. Como Deus diz agora, eu não posso? Então deixe as páginas da sua Bíblia virarem, e conforme elas viram, o tempo também vai passando. Jesus já foi preso, julgado e maltratado. Está na cruz entre dois ladrões. Embora Hollywood tenha tentado de mencionar o sofrimento de Jesus, eles se esqueceram de que o maior sofrimento não foi o dos açoites nem dos pregos. O maior sofrimento começou a acontecer um pouco antes da cruz, lá no Getsêmani, quando Jesus recebeu sobre ele os seus pecados e os meus. Sobre ele, naquele momento, foram colocados todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último homem que ainda irá aceitá-lo até o fim desse mundo. Naquele dia, Jesus sentiu como o pecado causou na terra separação. No passado, o pecado separou o homem de Deus, separou o homem do homem, fazendo com que o homem ficasse dividido com a sua consciência entre o bem e o mal. O pecado separou o homem da natureza, quando tudo começou a se deteriorar. E agora Jesus sentiu que o pecado havia causado a maior de todas as separações. O pecado separou Deus de Deus. E naquele dia,
Jesus, o Deus homem, clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ah, se Jesus pelo menos pudesse enxergar o que havia por trás da escuridão que envolvia a cena da cruz. Seus olhos manchados pelo pecado de toda a humanidade não podiam enxergar o que estava acontecendo. Jesus só podia ver aquela escuridão. Por isso ele se sentia desamparado. Mas que escuridão estranha era aquela. Deus é quem havia enviado aquela escuridão. Ele não podia suportar ver aquela cena. Não podia ficar ali de longe, apenas contemplando todo aquele sofrimento do seu filho. Por isso Deus mesmo enviou a escuridão, para que pudesse o próprio Pai se esconder ali pertinho aos pés da cruz. Todos os anjos deixaram o céu para ficar ali ao lado do seu Senhor, Miguel, o líder de todos os anjos. Deus se escondeu naquela escuridão porque o Senhor Jesus não podia ser confortado pela sua presença. Ele havia escolhido criar o homem, mesmo sabendo que teria que morrer por ele. Agora era hora de pagar o preço da liberdade. Há poucas horas atrás, Jesus havia orado, clamando ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Naquele momento, Deus se calou. Agora Jesus estava na cruz, carregando sobre si os pecados de toda a humanidade. Jesus se sentiu como João Batista, desamparado. E Deus respondeu para Jesus o que Jesus respondeu para João: Filho, fique aí, porque eu não vou tirá-lo da cruz. Filho, fique aí, porque agora eu não posso tirá-lo. Eu não posso. Deus pode? Ele tinha poder para tirar Jesus da cruz? Sim, ele tinha esse poder. Mas se Jesus saísse da cruz, todos nós estaríamos perdidos hoje. O pecado teria vencido. Lúcifer arruinaria o universo para sempre. Deus não age todas as vezes nesse mundo dominado pelo pecado. Porque você e eu temos um Deus que respeita as suas próprias leis. Quando você for tentado a perguntar: por que Deus não faz algo para resolver o problema do pecado? Lembre-se que Ele já fez tudo. Ele pagou o preço da cruz. Quando ele exclamou na cruz: está consumado, o termo que ele usou em hebraico foi: está pago. Enquanto houver pelo menos uma pessoa interessada em ouvir o Evangelho e aceitar o preço que Jesus pagou, ele ainda vai esperar para voltar a esse mundo. Assim que é a salvação que Jesus oferece. É de graça. Numa tarde o telefone tocou lá em casa. Do outro lado da linha, uma mulher se apresentou como se chamando Graça. Eu estava lá há pouco tempo, cuidando dessa igreja. Apenas 2 meses como pastor. Eu não tinha ainda conhecido todas as pessoas, não conhecia bem os membros da igreja. A Graça chorava muito e dizia: pastor, venha por favor fazer uma visita aqui na nossa casa. O nosso filho está muito doente, precisa de uma oração urgente. Quando eu cheguei na casa, percebi uns móveis diferentes. Um berço hospitalar, um cilindro de oxigênio. É que quando a Graça ficou grávida, eles esperavam com muita ansiedade um menino. Ele ia se chamar Paulinho, como o pai. Arrumaram um quartinho, com cômoda, bichinhos, e o bebê nasceu. Ela ainda estava tonta por causa da anestesia, e o médico avisou que o bebê tinha problemas de saúde e precisaria ser operado imediatamente. Na verdade, o bebê era portador da síndrome de Charge, uma doença rara. Tinha nascido com lábios leporinos, fenda palatina. Ele não iria andar, ia ter um problema mental, nunca iria se alimentar pela boca, mas pelo estômago. Quando o bebê foi para casa, o médico explicou que se ele não tivesse muitas convulsões, seu quadro poderia até melhorar. Mas se tivesse convulsões, tudo poderia se complicar ainda mais. Graça me pediu, naquele dia, que fosse à sua casa. E ela disse: pastor, ore para que ele não sinta dor. Porque eu sou mãe, eu sei que ele está sofrendo muito com tudo isso. Ele tem tido de 10 convulsões por dia, mais ou menos. Eu não peço uma oração para ele sarar, para ficar bom. A minha oração é simplesmente para o meu bebê não sofrer tanto como ele tem sofrido. Enquanto a Graça falava e chorava ali na minha frente, eu estava orando a Deus para me dar as palavras exatas que eu devia falar. Na minha mente tinha também uma pergunta. Uma pergunta que ainda não tinha sido respondida por ninguém. E eu precisava fazê-la naquele momento.
Então, depois de aconselhar a Graça e o marido, e depois de orar com eles, eu perguntei. A pergunta foi a seguinte: Graça, depois de tanto sofrimento com esse bebê, se hoje Deus desse a você a chance de voltar o tempo atrás, e você, sabendo do sofrimento que teria, pudesse escolher entre ter e não ter o Paulinho, o que você escolheria? Ter o bebê ou não? Os olhos da Graça se encheram de lágrimas e ela disse: sim, eu escolheria ter o bebê, porque eu gostaria de ver o meu filho no céu, correndo, perfeito. Deus nos promete a vida eterna. E perto da vida eterna, essa vida aqui e o sofrimento que ela nos apresenta vão parecer como nada. Naquele dia estava respondido para mim por que Deus escolheu criar o mundo, mesmo sabendo que o mundo se transformaria no que se transformou. Ele também sonhou em nos dar a vida eterna. Sonhou em nos dar a segunda chance, para que nós pudéssemos sair dessa vida e alcançássemos a vida eterna. Jesus pagou o preço por você. A salvação é de graça, mas custa tudo que você tem. Ela custa o seu coração. Jesus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos, a glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor. Me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. Hoje Jesus chama você para um compromisso especial com Ele. Não é simplesmente um compromisso de orar, não é simplesmente um compromisso de se aproximar, é um compromisso de entrega. Ele sempre dá o primeiro passo, Ele sempre dá o segundo, terceiro, quarto passos. Agora é a sua vez de dar um passo para Ele. Jesus chama você e diz assim: filho, hoje eu bato a porta do seu coração. Hoje é dia de você se entregar para mim. Abre a sua porta e eu vou entrar aí na sua casa. Você ouve o chamado de Jesus para você? Então, nesse momento muito especial, eu quero fazer a entrega do seu coração a Ele. O que é entregar o coração a Jesus? É simplesmente dizer: Senhor, eu abro, o Senhor entra, arruma tudo aí dentro para mim, por favor. Então feche os seus olhos. Senhor Deus, arruma essas vidas que aí estão, Senhor. Hoje, Senhor, nós podemos compreender o tamanho do seu amor,
como o Senhor nos desejou antes de nos criar, como o Senhor planejou morrer por nós antes de nos criar, como o Senhor planejou cada aspecto da nossa vida. E agora, Senhor, está tudo na nossa mão. Nós nos sentimos pequenos demais para tomar decisões, mas, Senhor, pelo seu poder e a sua força, toma conta dessa vida que aí está e aceita essa entrega em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje você pode ver que Deus criou o homem mesmo sabendo que ele iria pecar, porque Deus respeita a liberdade de escolha. Só existe amor quando existe liberdade, e isso é um princípio divino. Com a entrada do pecado, quem mais sofreu foi o próprio Deus. Para saber como Deus resolveu o problema do pecado, peça agora mesmo a revista Princípios. Ela é inteiramente grátis. Faça contato conosco. Você pode escrever uma carta, nos telefonar, mandar um e-mail, como preferir. Estamos esperando você. Chegou a hora de dizer até logo. Nós temos um encontro marcado aqui no Está Escrito, no próximo programa. Até lá, não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus.